Eu gostaria de uma salva de palmas para cada mamãe que está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria fazer uma oração neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e glorificado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela dádiva de ser mãe. Senhor, obrigada por cada mãe aqui presente. E nós te pedimos, Senhor, que Tu venha visitar cada coração nesta noite. Venha encher cada coração da Tua alegria, Pai. Alegria do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, cada filho. Aonde quer que eles estejam, Pai, eles sejam abençoados, guardados por Ti, ó Pai. E muito obrigada, Senhor, por este dia tão especial que Tu nos concedes. Nós Te louvamos, Te glorificamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Abra o seu coração, abra a sua mente. Eu quero compartilhar com você nessa noite no livro de Lucas, capítulo 3, a partir do verso 15 ao 18, algo lindo da parte do Senhor. E há alguém aqui nessa noite ainda que não tomou a decisão? Parece que todos são da casa, todos são conhecidos. Há alguém ainda que não decidiu em Cristo? Não, todos considerem-se salvos, têm convicção da salvação eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos falar de algo que poderia se repetir após essa mensagem, poderia ser repetir novamente, repetir na quinta, repetir no domingo, ou se tivesse ministração na segunda, poderia repetir-se na segunda, porque é um dos maiores temas da Bíblia, é falar sobre a eternidade, o propósito que Cristo, que Deus enviou o seu Filho a este mundo para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar, para trazer de volta o nosso relacionamento com o Pai. E João Batista foi esse precursor, preparando o caminho ali para a vinda do Messias, para a vinda do nosso Senhor Jesus. E ele inicia a sua pregação exortando o povo a tomar uma decisão de arrependimento, para que através desse arrependimento, o reconhecimento da vinda do Messias, do Filho de Deus como Senhor e Salvador de suas vidas, através do arrependimento dos seus pecados, o homem se reconciliasse com Deus, voltasse ao seu relacionamento natural com Deus, através de Cristo. E João Batista, a única pregação dele foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 3 de Lucas, verso 15: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João Batista não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou nem digno de desamarrar suas sandálias, a correia das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E aí o verso 18 diz que, com muitas outras palavras, João exortava, encorajava o povo encorajava e exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Se nós fizermos apenas isso aqui, que João propôs fazer, que João foi enviado fazer, nós vamos cumprir a vontade de Deus. Exortar, encorajar, levar as pessoas que ainda não reconheceram a Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, levar a elas, encorajá-las
a ter um arrependimento dos seus pecados, a confessar e receber Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Esse é o alvo exclusivo, é o propósito único e definitivo da Igreja de Cristo: conduzir pessoas a se arrependerem. Não que você vai fazer isso, mas você vai fazer como João fez: ser um encorajador, exortar, dar ânimo, falar do amor do Pai, falar que Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue para que nenhuma alma se perca, porque essa é a vontade do Pai. Então João Batista pregava o arrependimento dos pecados e a preparação para a vinda de Cristo. Alguns ouviram sua grande pregação e pensavam que ele fosse o Cristo, o Messias, e ele definiu isso nesses versos, no verso 15 do capítulo 3 ao 18, e além disso ele lembra o povo que o Messias não viria simplesmente como se é que existe gênio da lâmpada, é mito, não existe gênio da lâmpada, é só mito, mas fazendo uma conjecturação, tendo uma ideia, às vezes o que dá a ideia do povo é que o Messias viria como um gênio da lâmpada para satisfazer, para conceder o desejo que estava no coração do povo, né? Como um rei, tal. Mas aí João Batista traz a consciência deles, que não era bem por aí. Ele viria sim para batizar com o Espírito Santo, mas também para batizar com fogo. E esse fogo que está aqui em Lucas, capítulo 3, do verso 15 ao 18, esse fogo que está aqui é um fogo de juízo. Não é o reteté, entendeu? O pentecostalismo, não é isso, que lá em Atos 2, não é isso, é o fogo do juízo. Por isso ele faz a diferença entre o trigo e a palha. O trigo simboliza o povo, os justos, aqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo, que reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, que se arrependem dos seus pecados. Esses são os trigos, e a palha são aqueles que não reconhecem, que não se arrependem dos seus pecados. Estão comigo? Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória nessa noite, aleluias. Ele quer batizar com o Espírito Santo e com fogo, para aqueles que se arrependessem, e Ele vos batizará com o Espírito Santo, e aqueles que se recusam, Ele batizará com fogo. Isso nós podemos ver no verso 17, ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o quê? O trigo, juntar aqueles, os arrependidos, aqueles que reconheceram a sua missão, aqueles que reconheceram o Messias, o Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador das suas vidas, o único que pode ligar o seu relacionamento de volta, te fazer ser amigo de Deus, é Jesus. Aqui dá a ideia de juntar o trigo em seu celeiro, mas fazer o que? Queimar, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Aqui, o que eu vou falar nessa noite é sobre a eternidade. Existe, mas existem duas opções. A eternidade existe, mas existem duas opções. Nós temos duas opções. O ser humano tem duas opções na sua vida. Vamos falar sobre céu e inferno, trigo e palha. A mensagem do Messias e o seu propósito era realmente simples. A mensagem do Evangelho sempre foi simples, objetiva, com um propósito definido de reunir os salvos como o trigo no celeiro, como diz aqui a palavra, e amaldiçoar os ímpios ao fogo, aqueles que rejeitaram o enviado de Deus Pai.
que rejeitaram o Filho de Deus. É o fogo que simboliza o juízo de Deus sobre estes que não reconheceram, que não reconhecem, que não se arrependem. E as únicas duas opções que Cristo nos dá para a eternidade, todo pregador do Evangelho, todo proclamador das boas novas deve prega essa mesma verdade. Todo pregador, proclamador das boas novas, o verdadeiro, não o falso, o verdadeiro profeta, ele deve pregar essa verdade, porque a vida, Cristo nos dá, como eu disse, duas opções, duas únicas opções, Ele nos deu para a eternidade, e a escolha é nossa, e nós sabemos que nós vivemos, a nossa vida gira em torno de decisões, de escolhas, e nessa noite eu quero ministrar ao seu coração a escolha que você deve fazer, como você deve fazer essa escolha, porque se a nossa vida é uma vida de muitas decisões, nós decidimos vir para a casa de Deus, nós decidimos ficar em casa, nós decidimos ir para o trabalho, decidimos não trabalhar, decidimos ter filhos, decidimos não ter filhos, a total liberdade, o livre-arbítrio que nós temos, que Deus já concedeu ao homem desde o jardim do Éden. Agora, é colocada diante de nós a escolha que nós devemos tomar. Embora nós temos o livre-arbítrio de fazer essa escolha que a eternidade nos dá, de escolhermos o caminho eterno ou o caminho do fogo eterno, o caminho eterno da vida ou o caminho do fogo eterno no inferno. É muito sério, porque ninguém fica aqui nessa terra para sempre, ninguém pode decidir por mim ou decidir por você. Todos nós somos levados a decidir por nós mesmos. Ninguém, quando alguém decide algo por alguém, eu não vou falar a palavra aqui, mas dá algo que não é favorável. Dificilmente, quando alguém decide por você, a decisão não é sua, você permite alguém fazer essa escolha, essa decisão por você, ela não tem autenticidade, porque a escolha não é sua, e você tem que fazer as escolhas, a decisão é nossa. É isso que Cristo coloca diante de nós, na eternidade, para nós escolhermos, assim como Deus colocou no jardim do Éden, para Adão e Eva: olha, está tudo aqui à sua volta, do bom e do melhor, vivam na plenitude da minha vontade, mas aqui não é da minha vontade que vocês tenham conhecimento. Não toca aqui, porque senão vocês vão morrer. Não usufrui do que tem nessa árvore, porque senão vocês vão morrer. Mas pela escolha, pelo livre-arbítrio, mas Deus deu a opção para eles: escolha aqui, essa é a minha vontade, fiquem aqui. Mas eles, e nós sabemos que o reino das trevas, ele trabalha incondicionalmente, ele trabalha a todo tempo para que você escolha, faça a escolha errada. E às vezes nós até achamos que fazemos a escolha certa, mas é a errada, porque nós olhamos às vezes com aquilo que o nosso coração almeja, os nossos olhos estão vendo, que parece até ser prazeroso, ser lindo, maravilhoso. Não, Deus está nesse negócio. A escolha é essa. Eu sinto de Deus. Ainda usa essa expressão, esse jargão. Eu sinto de Deus. A escolha é essa. A decisão é essa.
eu posso tomar, eu estou certo, eu não tenho outra opção a tomar, só essa. Mas no fundo é a vontade do meu ego, é para satisfazer a minha vontade, e muitas das vezes a minha carne, a nossa carne. Se a gente parar para analisar um pouquinho, nós vamos observar que não é a vontade de Deus, mas nós ficamos cegos e fazemos a escolha que é da vontade do nosso inimigo, que contraria a vontade do nosso Deus. Então a escolha que nós temos que fazer, porque ninguém pode decidir por nós, ninguém pode tomar decisão por nós. No livro de Filipenses capítulo 2 verso 12, olha o que diz aí. Filipenses capítulo 2 verso 12 afirma que eu e você deve efetuar a nossa salvação com temor e tremor. Essa é uma outra versão, mas você marque aí para você conferir depois. Não é que sobre uma ilusão de que você tenha que trabalhar para ser salvo, que é o que diz o texto, Filipenses 2, eu vou abrir para me ler com você. Filipenses capítulo 2 verso 12, diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Não é com essa ilusão de que você tem que trabalhar para ser salvo. A salvação é pela graça. Sois salvos pela graça de Deus. É um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus para mim e para você. Mas eu e você vamos ter que trabalhar diante de Deus. Essa salvação para si mesmo, de Deus para si mesmo, para com você e Deus, porque ninguém pode fazer. Nós podemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, mas eu posso fazer a oração de decisão para você? Ninguém pode fazer a oração de decisão por uns pelos outros. Ninguém pode ir ao arrependimento por outro. Eu vou me arrepender pelo irmão Elcio. Deus, eu me arrependo pelo irmão Elcio. Não existe isso. É individual. E a escolha, a decisão é única, é minha, é sua. É responsabilidade minha e sua diante de Deus. Ninguém nós não pode confessar os seus pecados pelos outros. É único, é você e Deus. Ninguém pode confiar em Jesus para você. Não, eu confio, pode deixar que eu confio em Jesus para você. Eu confesso Jesus para você. Isso é algo que tem que partir de mim, de você. E nós, mesmo tendo a convicção de salvação, temos que ter essa atitude de nos confessarmos diante de Deus todos os dias, porque se ainda continuamos como pecadores, sujeitos a pecar, não querendo viver na prática do pecado, porém sujeitos a pecar, está aí a necessidade de todos os dias nós confessarmos ao Senhor, porque nós pecamos todos os dias, no olhar, às vezes no ouvir, no falar, no agir, na intenção do coração, ações, atitudes. Daí cabe a necessidade, não só da gente desejar isso para alguém que ainda não tomou essa decisão de confissão, de fé, mas eu e você, mesmo como cristãos, tendo convicção da salvação, temos que ter essa prática de confissão diante do Pai, diante do nosso Senhor Jesus.
para que nós, a cada dia, nos tornamos como Ele, sejamos imitadores dele. Então ninguém pode decidir pelo outro, e então você deve fazer a sua escolha. Nós temos que fazer a nossa escolha, e entre as escolhas que fazemos, como eu disse, há duas opções. Para cada escolha, para cada uma das escolhas, temos que fazer a nossa escolha, porque ninguém pode fazer por nós. E em meio a essa escolha, vamos supor a escolha de dois mestres: o Senhor Jesus ou Satanás. Ele é o Senhor do engano, é o Senhor da mentira, é o Senhor da confusão, é o Senhor da divisão. E Jesus é o Senhor da unidade, é Senhor, é do amor, da vida, da salvação, da verdade. E aí você fica, qual os dois mestres? Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, verso 24, que não há como servir a dois senhores, porque você vai amar um e odiar o outro. Não há como servir a dois senhores. E entre uma escolha entre duas vidas, numa escolha entre duas vidas, a vida cristã ou a vida pecaminosa, são dois caminhos, são duas escolhas, duas opções de escolha, entre dois mestres, o Senhor ou Satanás, porque não poderá servir a dois senhores. Entre duas vidas, a vida cristã ou a vida pecaminosa. Olha o que vai dizer Tiago 3:11: porventura pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Tiago capítulo 3, verso 11: pode de uma mesma fonte jorrar água doce ou água amarga? Ou por acaso uma figueira pode produzir azeitonas? Ou uma videira produzir figos? Ou acaso pode uma fonte de água salgada produzir água doce? A escolha, a decisão, são dois caminhos. A eternidade existe, mas tem duas opções, porque podemos ter a escolha de viver a eternidade, a vida eterna nos céus, ou podemos viver a eternidade no fogo com Satanás. Então são duas eternidades, são duas opções. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nem uma árvore má dá bons frutos, porque toda árvore que não produz bom fruto, ela é o que? Cortada e lançada aonde? No fogo. Portanto, conheceremos o fruto, os seus frutos. Portanto, conheceremos a árvore pelos seus frutos. Mateus 7, 17 ao 20. Entre dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14: entrai pela porta largona, estreitinha, apertada, arrochada. Entrai pela porta estreita, o caminho é estreito, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. O caminho que conduz à vontade do inferno, à vontade de Satanás, é o caminho largo, é o caminho espaçoso, é o caminho fácil.
E muitos, olha o que Jesus vai dizer, muitos são os que entram por ela, porque larga é a porta, o espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertada o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Justamente porque a porta é estreita, é apertado o caminho, e poucos são os que encontram. Porque a nossa natureza, o nosso desejo humano, carnal, é a porta larga, é a porta, sabe, a bastarda, é o caminho fácil. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, e que façamos a escolha certa nessa noite, que mantemos na escolha, na decisão certa em nossos corações, de que Cristo é a porta, de que Cristo é a vida, e que nos arrependamos dos nossos pecados a cada dia, a cada instante, reconhecendo a salvação em Cristo. Entre duas mortes, a morte do justo ou a morte do ímpio. O Salmo 116, verso 15: precioso é à vista do Senhor a morte de quem? Dos seus santos. E Ezequiel capítulo 33, verso 11 vai dizer: Deus vai dizer, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Esse viva aqui é viva a eternidade de Deus. É viva eternamente, viva a vida de Cristo, a vida eterna, a vida que Cristo deu através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entre dois destinos, o destino é, qual que é o nosso destino? Céu ou inferno. Entre dois destinos, o céu ou o inferno. Você notou que eu estou falando de dois caminhos, de duas opções que nós temos de escolha. E essa escolha minha e sua, ela abrange três reinos. O reino da vida, que é o caminho para a eternidade, que é o que Cristo nos ofereceu através da sua morte na cruz. O reino da morte, que este é um encontro que eu e você vamos ter, mas nós temos que estar preparados. Não tem como fugir. Todos vamos morrer. A nossa vida aqui, ela é passageira, é só por um tempo. A pergunta é: estamos preparados para essa morte? E o reino da eternidade, seja céu ou inferno, que será eterno. Já fala, a eternidade será para sempre. Três reinos: o reino da vida, o reino da morte e o reino da eternidade. Então a sua escolha, a minha escolha, a nossa escolha determina o destino da nossa alma. Qual é o destino da nossa alma? O céu, a eternidade, morar com Cristo nas mansões celestiais. E aí a pergunta que eu faço para nós nessa noite, para você nessa noite, é que o que você tem feito, ou o que você faz com Jesus? Qual é a escolha que você faz? Porque essa escolha é que determina o lugar do seu descanso eterno, que é onde a sua alma irá repousar. É a escolha, é a decisão. Então o que determina o destino da nossa alma não são riquezas nessa terra. Olha que lindo isso aqui. Não são riquezas nessa terra que determina o destino da nossa alma. Você não pode comprar o caminho. O caminho foi comprado pelo sangue de Cristo. Nós não podemos comprar o caminho.
As riquezas são irrelevantes, não servem para nada diante aos pés da cruz e do juízo. As riquezas não servem, as riquezas deste mundo. O que determina o destino da nossa alma, ele não é determinado pela educação, a educação secular do mundo. Muitos sábios do mundo são tolos em assuntos eternos, não têm noção do que é a vida eterna, porque não buscam esse entendimento na palavra do Senhor, não reconhecem, não se arrependem dos seus pecados, não reconhecem Cristo como o único e suficiente Salvador, não reconhecem o sacrifício de cruz. Tem grandes conhecimentos, são expert em tudo, mas são tolos quando trata de assuntos eternos. Mas o caminho da salvação é simples. Isaías 35, verso 8 vai dizer: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. Aleluias. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos, os lavados, os caminhantes, até mesmo os loucos nele não errarão. Até mesmo os loucos nesse caminho, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, o caminho de Cristo, o caminho eterno, nesse caminho eles não errarão, mesmo sendo taxados como loucos. Então o nosso destino, o destino da nossa alma, ele não é determinado pela religião. Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, muitos me dirão naquele dia: ah, Senhor, profetizei em seu nome, curei, fiz milagres, realizei milagres em seu nome, expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A religiosidade, a religião não determina o destino da nossa alma. O destino da nossa alma também não é determinado pela posição social. Você pode estar no topo do mundo e passar para sempre, passar a sua eternidade no fundo do poço, no inferno. A posição social, ela não determina o destino da nossa alma. Podemos viver no topo do mundo, considerado como homens sociais fortes, imbatíveis, bem-sucedidos, uma vida de total sucesso, total prosperidade nessa terra, e passar o resto da sua eternidade no inferno. É muito sério isso, porque quantos que têm condições favoráveis, financeira, têm um conhecimento social, têm um prestígio social fora da média, e se acham dentro da religião, dentro da igreja, até como donos da igreja, ditam regras, e não sabendo esses que o caminho eterno deles está comprometido. Você pode ser um grande abençoador no reino, financeiramente, materialmente falando, mas se você não guardar o seu coração, mantê-lo simples, na simplicidade que o Evangelho exige, na humildade que o Evangelho ministra, prega, a nossa eternidade pode ser, a sua eternidade pode estar comprometida. Agora, anote isso aqui: o seu destino, o meu destino eterno,
ele é determinado por aquilo que nós fazemos com Jesus. O meu destino e o seu destino eterno, ele é determinado, o destino da nossa alma, ele é determinado por aquilo que nós decidimos, escolhemos fazer com Jesus. Isso decide o seu destino eterno. João 3,18, abra aí a sua Bíblia. João 3,18, eu já estou finalizando, já estou nos últimos pontos aqui finais, e já concluindo. João, eu já queria assim que os ministros de louvores da casa do Senhor estivessem aqui a posto para nós louvarmos o Senhor com cântico e estamos orando pela sua vida. João, após ler esse texto, João capítulo 3, verso 18. O destino eterno da nossa alma é determinado por aquilo que eu e você decide ou escolhe fazer com Jesus. 3,18. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar do 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E o verso 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa alma é determinada, o destino dela, o destino eterno da nossa alma é determinado por aquilo que eu e você decide ou escolhe fazer com Jesus. Se você crê nele, você não será julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, verso 12, um pouquinho lá para frente, diz aí: quem tem o Filho tem o quê? A vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Sabe, mãe, ainda estava em sua barriga e já sentia amor. Até a música que mais gostava eram as batidas do meu coração, embalando o seu sono e as emoções